Convidar minha amiga Magnólia Figueiredo para fazer uso da palavra. Vocês devem ter percebido o quanto se repete essa questão das mulheres, dessa busca incessante pelo espaço, pela luta constante, né, de tantos séculos atrás até o dia de hoje. Então, não é fácil, realmente a gente está ocupando esses espaços, mas fico muito feliz. Essa mesa está sendo composta hoje por representantes de instituições de diversos poderes, né? Então, isso já é uma amostra que nós temos de que é possível. Como bem Luciana disse, nós podemos, né? E somente para reforçar um pouquinho aí o que a nossa Sêmula falou, eu vou fazer um corte aqui exatamente nessa conquista, no segmento que eu mais atuei, que foi o esporte. E vou reforçar, Luciana, aí um dado que ele é real, o quanto nós precisamos, nós já fizemos e ainda precisamos de tempo para que busquemos essa equidade, essa paridade mesmo com os homens. Mas para vocês terem ideia, os Jogos Olímpicos já era moderna, o primeiro Jogos Olímpicos já era moderno, ele foi em 1896. E apenas um século depois, foi que as mulheres puderam participar da maratona dos Jogos Olímpicos. Para vocês verem o quanto é difícil, em todos os segmentos. Antes, nos Jogos Olímpicos da Era Antiga, as mulheres sequer podiam assistir às competições, dirá participar. Quando elas eram pegas, assistiam a competição, elas eram jogadas nos penhascos, elas eram mortas mesmo, né? Então, o quanto era difícil e ainda hoje permanece muito difícil. Hoje, os Jogos Olímpicos constam, as mulheres podem fazerem representadas em 33 modalidades. Você sabe quando foi que isso foi permitido? Em 2012. Recente, 8 anos. Então, 116 anos que as mulheres estão tentando ter os mesmos direitos de participar de modalidades esportivas como os homens. Ainda é muito difícil. E é muito difícil ainda saber que a sociedade, como é que a sociedade enxerga um atleta. E se ela for negra, pior ainda. Vocês não têm ideia do que se passa com uma atleta negra. Os homens, eles são rotulados de gatos. As mulheres são de baleias, né? Então, dentro das modalidades, existem vários biotipos. E as mulheres são sempre rotuladas com algum adjetivo pejorativo. Os homens não, são enaltecidos. Então, é muito difícil ainda, e volto a dizer esse recorte, as nossas conquistas também no esporte. Não é fácil. Eu tive o privilégio de, em 17 edições dos Jogos Pan-Americanos, eu ser convocada para chefiar uma delegação do Brasil. Então, vocês imaginem, eu tinha adquirido um respeito, porque exatamente o que a nossa Sêmula falou, eu decidi ocupar aquele espaço como atleta. E aí eu adquiri um respeito pelos feitos que eu fiz durante toda a minha trajetória. Mas na hora que eu fui convidada a chefiar uma delegação, foi a maior delegação que o Brasil participou, eram mais de 100 componentes, praticamente um percentual altíssimo de homens, eu ser mulher, nordestina, chefiando uma delegação no Pan-Americano. Então, vocês imaginem o quanto não foi fácil para mim também, né? Dialogar com todos eles, com treinadores, com os atletas, né? Atletas muito jovens, ainda com esse pensamento extremamente machista, mas que eu tive que tentar dialogar e fazê-los perceber que era possível uma mulher chefiar uma delegação do Brasil nos Jogos Pan-Americanos, né? Mas não foi fácil. E eu acredito que talvez, de todas as 33 modalidades, talvez éramos em 3, porque as outras já eram presidentes das confederações brasileiras. Então, ela era a representante maior mesmo, era a maior representante da entidade administrativa. Então, é muito difícil, né, a gente estar nesses espaços. No Rio Grande do Norte, eu assumi a Federação de Atletismo após 36 anos ela ter sido criada. Então, também foi a primeira vez que uma mulher assumiu uma entidade administrativa nessa modalidade. E se você for pesquisar as outras modalidades que nós temos, entre modalidades olímpicas e não olímpicas, nós temos pouquíssimas mulheres que representam a entidade administrativa, que administram também, porque é um espaço extremamente voltado para o sexo masculino. Agora, o que eu posso dizer para vocês
e principalmente quem nos escuta, é que, como a doutora Sêmela falou, nós não precisamos pedir licença a ninguém para ocupar esses espaços. Nós precisamos da atitude, da ação de ocupar. Não foi porque quando eu iniciei, ninguém me falou que eu ia ficar masculinizada, que o esporte era para homem, não. Com certeza, todas nós ainda escutamos hoje. Todas as mulheres que hoje decidem, optam por uma modalidade esportiva, elas escutam isso. Mas o que eu posso dizer para vocês é que se escutem. Porque se eu tivesse escutado as pessoas que tentaram minimizar o meu desejo de ser, não somente uma atleta, mas uma grande atleta, eu hoje poderia ser uma pessoa frustrada. E eu sou muito feliz pela escolha que eu fiz. Eu me encontrei e eu percebi que realmente a transformação está dentro de nós. Então, nós podemos transformar sim. E foi através do esporte que nós ajudamos várias mulheres se transformarem. Porque dentro do esporte, sequer os pais davam direito a estudar. Eu lidei com vários irmãos onde os pais falavam para mim, não, meu filho pode ir para a universidade, a minha filha não. E a gente teve que trabalhar as famílias para dizer que ela também tinha direito. E nós conquistamos isso dentro da nossa modalidade. Entre homens e mulheres, eles têm direitos iguais. E para os pais, passamos exatamente isso. E para os próprios homens, que eles entendam que nós temos os mesmos direitos. Né? Então, assim, mas ainda nós temos muito a fazer. Muito. E a gente ainda vê nas falas aqui que muitas vezes a gente tem que agradecer ao nosso parceiro por ele estar dividindo algumas atividades domésticas com a gente. E o que eu posso dizer para vocês é que, assim, tomei poucas decisões na minha vida sérias, mas todas que eu tomei, eu sempre pensei que aquele espaço eu tinha que ocupar e que a pessoa que estivesse comigo, ela teria que respeitar. Então, eu iniciei a minha vida de namoro aos 14 anos, noivei aos 15 e casei aos 18 anos. Mas com todas as minhas decisões de vida, pessoal e profissional definidas. E se a pessoa que eu escolhi para ficar, se ela pudesse conciliar e entender que as minhas escolhas já tinham sido feitas e elas precisavam ser respeitadas, nós permaneceríamos juntos até hoje como nós estamos. E talvez foi porque isso ficou muito claro, o meu espaço e o espaço dele. Nós respeitamos muito as diferenças, mas eu não posso abrir mão e nem acho que nenhuma de nós, mulheres, podemos abrir mão das nossas escolhas. Mas nós precisamos ter certeza do que queremos. Porque dificilmente uma pessoa vai derrubar e vai tentar roubar os nossos sonhos. Isso que eu falo para vocês. Sonhem, e sonhem grande e sonhem alto. Porque esse sonho que vai mover vocês para onde vocês quiserem. E ninguém vai derrubar e nem vai roubar o que você acredita que você é capaz de fazer. Então, eu fui assim em todas as decisões que eu tomei. E não adiantava nem meu pai, nem meu marido, nem meu noivo dizer para mim que eu não podia. Que eu podia. E essa relação e essa fala eu tive com todos eles. Quando eu iniciei a namorar, quando eu casei, quando eu decidi, eu vou ser atleta. Quando eu saí de Natal para morar num município onde era muito difícil uma mulher casada estar treinando de shorts junto com os atletas do seu marido, que viajava sozinha, que fazia faculdade, que trabalhava, era muito difícil na minha época. E quando eu terminei a faculdade, que decidi voltar para Natal para fazer outra faculdade, eu ainda escutei as pessoas falarem, mas você vai deixar seu marido aqui sozinho? Eu não poderia nunca imaginar que as pessoas ainda pensassem isso. Por que não? Eu preciso cuidar da minha vida como ele cuidou da vida dele. Nesse momento, eu preciso fazer outro curso, porque é isso que eu quero aprender muito mais nessa área. Então, as oportunidades vão ficar aqui para eles e as oportunidades para mim vão estar em Natal. Eu não posso abrir mão do que eu quero para mim. Então, nós precisamos, sim, ocupar os espaços sem pedir licença para ninguém. Façam essa reflexão. Não temam, sabemos que é difícil, sim, é muito ainda, a nossa sociedade é muito machista, mas nós não podemos reforçar esse machismo. E é dessa forma que a gente vai rompendo, é dessa forma que a gente vai fazendo com que as pessoas entendam que nós podemos. Então, Luciana, dia 28 nós teremos uma movimentação esportiva. Nós vamos fazer ali na Alexandrino, ali
no Parque das Dunas. Às 16 horas nós estaremos reunidas, exatamente com a caminhada onde a gente vai estar levando essa mensagem que nós podemos. Né? Nós não podemos. E eu, agora, bem particularmente ao que acontece esse ano, eu vou somente lembrar um dado que eu também espero que dia 4 de outubro, eu possa estar muito mais satisfeita, porque hoje eu sei que as mulheres já estão mais capacitadas, não é o fato delas entrarem apenas num assento, numa casa legislativa ou no executivo, só por entrar, mas principalmente porque elas hoje estão mais politizadas e elas hoje se prepararam para isso. Mas na última eleição, em 2016, dos 5.477 prefeitos eleitos, apenas 638 mulheres foram eleitas. Ou seja, isso representa, pessoal, mais ou menos 12%. Muito pouco. Né? E aí, então, nós precisamos ocupar mesmo, nesse momento que a gente sabe, ter a ciência da nossa contribuição política, né? Que a gente não pode mais dar o passo para trás. A gente precisa estimular outras mulheres, porque nós acreditamos, se nós acreditamos em nós acreditamos, precisamos nos projetar nelas e acreditarmos nelas também. Então, contem conosco. O Rio Grande do Norte deverá ter, e eu espero, né, que nós tenhamos uma outra apresentação, um outro resultado dessas eleições desse ano 2020. E nós sabemos que nós vamos contar também com os homens para que isso aconteça, porque eles também já perceberam a importância que nós temos. Por menor que seja a nossa representatividade nas casas legislativas, no executivo, mas é perceptível a nossa atuação e a nossa contribuição. Então, deixo aqui um grande abraço para todas vocês e que nós possamos buscar cada vez mais mulheres e conscientizá-las da importância que ela tem na transformação do nosso município, do nosso estado e do nosso país. Não podemos admitir que, se nós somos mais de 52% da população, né, que são as mulheres que votam, nós não podemos admitir que isso também não se reflita dentro dos espaços de poder. Então, um grande abraço e até 4 de outubro, se Deus quiser, com outro panorama na política norte-rio-grandense e natalense.